144. Viver em outro mundo. Capítulo 875. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. O motivo pelo qual Zhao Ai sempre quis adicionar pessoas dentro do espaço era principalmente devido ao seu vazio. Haviam muito poucas pessoas dentro, e seria um desperdício se o massivo espaço permanecesse inabitado. Segundo, por causa do poder da fé. Embora Zhao Ai não estivesse muito claro sobre o que o poder da fé possa fazer para o cultivo, ele sabia quão difícil era colocá-lo. Portanto, deveria ser um recurso bastante valioso. Quando Zhao Ai ascender para o mundo de cultivo um dia, querer coletar poder da fé não seria tão fácil. Lu Wei precisava ser designado para esse lugar para coletar o poder da fé. Por isso era possível ver quão raro o poder da fé era no reino de cultivo imortal. Se as pessoas no reino de cultivo imortal fossem muito fortes, então seria quase impossível para Zhao Ai coletar o poder da fé lá. Além disso, no reino de cultivo imortal, os planos já tinham alocações. Cada recurso disponível já deveria ter sido reivindicado pelos grandes poderes. Se Zhao Ai fosse para o reino de cultivo imortal e coletasse o poder da fé, então ele correria o risco de ofender essas pessoas. Zhao Ai já tinha ofendido Lu Wei, não seria sábio para ele ganhar ainda mais inimigos. A encarnação de Lu Wei já era muito poderosa, isso significa que seu corpo verdadeiro seria ainda mais forte. Além disso, Lu Wei não era a pessoa mais forte no reino de cultivo imortal. É certo que haviam pessoas mais fortes que ele. Zhao Ai não queria ir para o reino de cultivo imortal apenas para ser perseguido, isso não seria muito divertido. Mais importante, Zhao Ai estava com medo de que houvessem pessoas no reino de cultivo imortal capazes de invadir o espaço. Se uma pessoa como essa existisse, então Zhao Ai estaria num problema maior. Portanto, Zhao Ai queria fazer preparações amplas antes de ser chutado e ascender para o reino de cultivo imortal. Ele queria pessoas dentro do espaço para que ele não precisasse procurar por elas uma vez que fosse para o reino de cultivo imortal. Ao mesmo tempo, ele também queria analisar as armaduras mágicas e armas supremas. Dessa maneira, ele teria mais meios de autopreservação. Ash estava atualmente parado na proa do tirano. Ele gostava do nome tirano. Toda vez que ele ouvia o nome, ele sempre sentia sua paixão arder dentro dele. Tinha-se passado alguns dias desde que eles haviam chegado na Ilha Flamejante. Nenhuma mudança aconteceu na ilha desde a primeira vez que estiveram aqui. Quanto às bestas mágicas, Ash não foi educado com elas e enviou seu pessoal para eliminar todas. Eles ganharam alguns cristais mágicos ao longo do caminho. Mas mesmo que elas não fossem muitas, Ash ainda se sentia feliz. Ele gostava desse sentimento de conquista. Depois disso, eles começaram a ir em direção ao norte. Baseado no que ele ouviu de Zhao Ai, o continente Ark deveria estar nesse caminho. O tirano não era o navio-chefe da tropa. O navio-chefe da frota era o Glória. O pai de Ash estava neste navio. Ash fez o pedido para ficar no tirano. Ash não gostou de ficar sob o olhar de seu pai. Embora ele possa aprender muitas coisas estando do seu lado, Ash se sentia desconfortável estando ali todos os dias. Portanto, ele tomou a iniciativa para deixar o navio. O motivo que ele deu foi que ele queria estudar como comandar um navio. Esse motivo era bastante razoável, então o pai de Ash imediatamente concordou e deixou Ash assumir o comando do tirano. Ao mesmo tempo, ele também arranjou um primeiro imediato experiente para guiar seu filho. Antes disso, ele realmente não se importava sobre assumir o comando do navio. Entretanto, Ash descobriu quão bom o sabor da autoridade era. Era como uma cara taça de vinho, muitas pessoas não eram capazes de experimentá-la. Fazia alguns dias, mas embora eles tivessem enviado os batedores à frente, eles ainda precisavam achar terra ou ver algum navio. Isso deixou Ash confuso. Seus navios não eram lentos. Esse era um navio energizado, não um velho navio veleiro qualquer. Mas seu navio ainda não havia encontrado o continente, mesmo depois de vários dias navegando. Parece que a Ilha Flamejante estava mais longe do continente do que Ash pensou inicialmente. Outra coisa que deixou Ash intrigado. Do que ele compreendeu durante sua conversa com Zhao Ai, o continente Ark não tinha máquinas. Portanto,
O continente Ark deveria estar usando navios veleiros. Com quão lentos os navios veleiros eram, como Zawai chegou na ilha flamejante. E por que seu sincronismo era tão apropriado? Não deveria haver algo de errado, não é? Depois de pensar sobre isso, Ashi balançou sua cabeça, eliminando esses pensamentos. Ele não ousou pensar sobre isso, pois estava com medo de que fosse verdade. Se fosse, então sua expedição seria um enorme golpe para a família. O tempo passou. Depois de 2 dias, Ashi não conseguiu se acalmar. A maioria do seu tempo foi gasto no convés procurando por sinais no horizonte. Ele fez isso mesmo sabendo que um batedor viria se o continente fosse encontrado. Ashi permaneceu no convés pois era incapaz de se acalmar estando dentro de seu quarto. Neste momento, pontos pretos apareceram nos céus. A mente de Ashi não pode deixar de balançar. Os batedores tinham voltado. Logo, uma armadura mágica voou na direção do tirano. Essa armadura mágica estava no seu modo aeronave. Dentre todas suas formas, o modo aeronave era o mais rápido. A armadura mágica se transformou em sua forma humanoide antes de pisar no navio. Então a escotilha se abriu quando uma pessoa saiu. Então a pessoa foi na direção de Ashi antes de se curvar e dizer: Jovem Lorde, descobrimos o continente Ark. Definitivamente é o continente Ark, não apenas uma ilha. Está no leste. Nossa direção esteve um pouco errada. Ashi alegremente assentiu e disse: Bom, fantástico. Essa informação foi relatada ao pai? A pessoa assentiu e disse: Alguém foi relatar ao patriarca. O jovem Lorde pode ficar tranquilo. Entretanto, depois que a pessoa falou até aqui, ela mostrou uma expressão de hesitação. O coração de Ashi afundou. Ele imediatamente perguntou: O que aconteceu? Me diga. Fale. A pessoa olhou para Ashi e disse: Embora não chegássemos muito perto do continente Ark, alguma coisa parecia estranha para nós. Não existem fumaças vindo da terra. Não existem navios nos mares e na costa. É muito estranho. O coração de Ashi afundou mais. Ele imediatamente disse: Você relatou isto ao pai também? O que o pai disse? A pessoa balançou sua cabeça e disse: Eu não sei se o patriarca foi informado ou não. Nós batedores nos separamos quando chegamos aqui. Ashi assentiu, então ele se virou para seus homens e disse: Prepare minha armadura mágica. Eu preciso ir até o Glória. O servo atrás dele imediatamente assentiu antes de se virar e partir. Logo, as pessoas vieram e rebocaram a armadura mágica de Ashi. Ashi não disse nada e imediatamente montou na sua armadura mágica e voou na direção do Glória. A posição de Ashi não estava muito longe do Glória. Os 4 navios avançaram em linha reta. O primeiro era o Vitória, que agia como a vanguarda. Seguido por Glória, então Conquista, e finalmente o Tirano. Não demorou muito tempo até Ashi chegar no Glória. Depois que sua armadura mágica aterrissou, ele imediatamente saiu e se apressou na direção do quarto de seu pai. Após chegar fora do quarto, os 2 guardas imediatamente se curvaram para ele quando um disse: Jovem Lorde, o patriarca já nos disse que se você chegasse era para vê-lo imediatamente. Ashi assentiu antes de abrir a porta e entrar no quarto. Então Ashi encarou. Era porque ele não era o único visitante dentro. Haviam comandantes famosos da família presentes. Desta vez, eles se juntaram para comandar a batalha contra os navios do continente Ark. Depois de ver Ashi chegar, o patriarca assentiu e disse: Ashi, é bom que você tenha vindo. Sente-se. Ashi fez uma saudação para todos dentro antes de sentar. Quando Ashi se sentou, seu pai disse: Nós já descobrimos que o continente Ark está no lado leste. Mas um estranho fenômeno apareceu. Não existem navios na linha costeira. Isso é muito estranho. Eu já enviei os batedores mais uma vez para se aproximar do continente. Precisamos saber se algo aconteceu. As pessoas dentro do quarto assentiram. Então um comandante franziu a testa e disse: Patriarca, o que faremos se não encontrarmos ninguém naquele continente? O pai de Ashi pausou por um momento antes de dizer: Não se preocupe. Se não houver pessoas no continente, isso poderia significar uma de 2 coisas. Primeiro, significa que não achamos o lugar certo. Não é o continente Ark, mas um lugar deserto. A possibilidade disto acontecer é pequena. A segunda possibilidade é que algo aconteceu no continente, fazendo as pessoas simplesmente partirem. Isso é bom para nós, pois não precisaremos usar a força. De qualquer forma,
O que queremos aqui são os materiais e os minerais. As pessoas não importam muito. O grupo assentiu. Neste momento, Ashi se levantou e disse: Pai, me desculpe. Eu fui negligente na minha exploração anterior. O pai de Ashi acenou sua mão e disse: Eu não te culpo por isso. Se você fosse ao continente Ark naquele momento, então você poderia alertá-los. Talvez realmente não existem pessoas no continente. Vamos seguir com o plano. Você pode ir e ver Zawa enquanto esperamos para ver. Ashi assentiu, então seu pai se virou para os outros e disse: Quer existam pessoas no continente ou não, ainda precisamos nos preparar. Os navios já fixaram seu rumo e agora estão indo em direção ao continente. Precisamos construir uma base lá no menor tempo possível e antecipar a chegada das tropas do continente. Parece que o continente Ark é maior do que imaginávamos. Essas são boas notícias para a família O'Neill. Um lugar maior significa que existem mais coisas para conseguirmos. Isso será o ponto de virada da nossa família. Assim que o grupo ouviu isso, seu espírito não pôde deixar de tremer. Certo, o continente Ark sendo maior eram boas notícias. Se o continente Ark fosse grande, então haveria muitas bestas mágicas ali. Bestas mágicas geram cristais mágicos. Quanto mais bestas mágicas houvessem, mais cristais a família O'Neill ganharia. Havia também os minerais. Com um continente enorme, seria impossível não ter minerais. Esses minerais também eram importantes para a família. Depois de muitos anos minerando, os depósitos de minérios no plano Atlanta tinham se tornado muito baixos. E sem esses depósitos, não haveria nenhuma maneira de fazer mais armaduras mágicas. Sem armaduras mágicas, sua família seria enfraquecida. Seria uma reação em cadeia negativa. O pai de Ashi olhou nos olhos daqueles presentes e disse: Embora o plano Atlanta seja grande, nós compartilhamos com os guerreiros e os magos. Lidar com aqueles dois levaria muito tempo. Entretanto, o continente Ark pertenceria só a nós, a família O'Neill. Nem um pouco menor que o plano Atlanta. Pense sobre isso, teremos um lugar como o plano Atlanta como nossa base. Quão excitante isso seria! Os olhos daqueles presentes brilhavam. Eles não conseguiram evitar de sonhar sobre o cenário que o pai de Ashi descreveu. Se a família O'Neill tivesse um lugar tão grande quanto o plano Atlanta como base, então quem poderia lutar contra eles no plano Atlanta? O pai de Ashi olhou para o grupo e deu um aceno satisfeito. Tudo bem, eu vou parar aqui. Vocês voltem para suas estações e se preparem. Nós tomaremos o continente Ark. Mate todos aqueles que ousarem nos bloquear. Família O'Neill, vitória. O grupo se levantou também. Todos eles gritaram alto: Vitória! Assim que Ashi estava prestes a sair, ele foi parado por seu pai. Uma vez que todos os comandantes partiram, o pai de Ashi se sentou e disse: Quando você conheceu Zawai, você descobriu alguma coisa peculiar? Ashi olhou fixamente, mas ele entendeu a pergunta de seu pai. Seu pai ainda não estava muito confortável quanto ao estado do continente Ark. Mas como Ashi não viu nada de peculiar, ele balançou sua cabeça e disse: Não havia nada de especial. Quando ele viu as armaduras mágicas pela primeira vez, ele tinha uma expressão assustada e curiosa. Eu posso afirmar por isso que não existem armaduras mágicas no continente Ark. Naquele momento, ele estava vestido como um mago. Ele também tinha um cajado mágico em mãos. Ele pode voar, o que significa que ele deve estar no 9º nível. Eu não consegui sentir nenhuma aura de nível Deus ao redor dele. O pai de Ashi assentiu e disse: Então parece que nossas especulações são verdadeiras. É bem provável que não existem níveis Deus no continente Ark. Isso é bom. No entanto, estou muito preocupado sobre algo. Porque Zawa estaria perto da fenda espacial. Ele não tinha motivo para estar lá. Ashi franziu suas sobrancelhas. Ele estava pensando a mesma coisa. Viver em outro mundo. Capítulo 876. Ashi não era idiota. Ele entendeu o que seu pai estava pensando. Ele também estava confuso sobre o que estava acontecendo no continente Ark. Depois de ver a expressão de Ashi, o pai de Ashi assentiu secretamente por dentro. Ele sentiu que Ashi tinha ficado maduro nos últimos dias. Isso era o que ele queria ver. Neste momento, um relatório subitamente veio de fora, relatando ao patriarca: os batedores voltaram. O pai de Ashi encarou por um momento antes de um sorriso aparecer em seu rosto. Então ele imediatamente disse: Deixe-o entrar. Então os guardas obedeceram e então abriram a porta para deixar a pessoa entrar.
O batedor era um homem de meia idade, provavelmente com mais de 30 anos. No entanto, ele parecia espirituoso em seu traje justo. Esse traje também era necessário para aqueles que manuseavam armaduras mágicas. O homem chegou na frente do Padyashi e então fez uma saudação: "Eu cumprimento o patriarca." O Padyashi assentiu e disse: Me diga a situação." Naturalmente, era impossível para o Padyashi conhecer cada usuário de armadura mágica na família. Contudo, Lev era uma exceção. Ele era um usuário de armadura mágica de nível Deus. Além disso, ele estava classificado entre os melhores motoristas de armaduras mágicas de nível Deus na família. A armadura mágica que ele dirigia era especializada em furtividade. Como era importante que eles soubessem a situação com relação ao continente Ark, o Padyashi decidiu enviar Lev. Senão, ele não teria o enviado para recados comuns. A voz grave de Lev respondeu: "É altamente provável que encontramos o continente Ark. Mas a coisa estranha sobre isso é que não tem ninguém presente em suas cidades na costa. Não existe nenhum sinal de batalha também. Parece que as pessoas simplesmente se mudaram. Todas as casas estão vazias. E pela forma que a poeira se instalou, o lugar está vazio há mais de 3 meses." O Padyashi encarou. Enquanto isso, a expressão de Ashi mudou quando ele olhou para Levi e disse: "Mais de 3 meses? Então isso significa que quando eu conheci Zawai, o continente Ark já estava assim?" Levi: "Você só olhou as cidades? E quanto às outras partes do continente?" Levi respondeu: "Eu olhei 2 cidades e algumas aldeias. A mesma coisa, todos se mudaram. Tudo que pode ser usado também foi levado. Além disso, parece que eles não estavam com pressa após partir. O lugar foi completamente deixado para trás." O rosto de Ashi ficou complicado quando ele se virou para seu pai. O pai de Ashi olhou para ele e então sorriu. Depois disso, ele confortou seu filho: "Ashi, está tudo bem. Não pense demais nisso. Parece que Zawai enganou você. Quando você conheceu ele, eles já estavam se mudando. Mas não importa para onde eles se mudem, o continente Ark ainda está aqui. Eles não podem levar o continente Ark com eles. Está bem enquanto conseguirmos o continente para nós. Lev, você vá descansar." Depois de fazer uma saudação para os dois, Lev se virou e partiu. Depois que Lev foi embora, o Padyashi franziu a testa e disse: "As coisas são mais complicadas do que pensamos. Porque as pessoas do continente Ark se mudaram. E para onde eles foram? A aparição da nossa fenda espacial não deve ser o motivo deles se mudarem. Parece que precisamos checar muito mais o que aconteceu." Ashi se acalmou e sentou de um lado do quarto. Ele estava realmente nervoso pela mentira de Zawai. Ele pensou que havia enganado Zawai, mas acabou que ele foi o único sendo enganado. Depois de pensar sobre isso, Ashi não pode deixar de ranger os dentes. O sentimento de ser enganado não era muito bom. O pai de Ashi olhou para seu filho e sorriu: "Ashi, não fique nervoso, está tudo bem. Você vai conhecer mais desses tipos de coisas posteriormente. Retorne para o seu navio, gerencie bem." Ashi respirou fundo. Ele assentiu antes de fazer uma saudação para seu pai e partir. Olhando para as costas de Ashi, seu pai sorriu. Ele não disse mais nada. Em sua mente, essas eram coisas que os jovens precisavam experienciar. O que o pai de Ashi não sabia era que Zawai estava os observando. Depois que Ashi saiu do quarto, Zawai suspirou e disse: "É uma pena, eu pensei que teríamos muito mais coisas para conseguir disso. Mas eu não esperava que o pai de Ashi fosse tão perspicaz. A família Unial é realmente extraordinária." Laura deu um aceno, então ela se virou para Kair e disse: "Kair, você conseguiu traduzir apropriadamente. Para ser honesta, estou bastante surpresa que você tenha conseguido aprender a língua do plano Atlanta em tão pouco tempo." Kair sorriu e disse: "Não tem nada de surpreendente nisso. Eu estive observando a ilha Ashi por um tempo. Embora as pessoas estivessem muito ocupadas, eles sempre falavam entre si. Depois de assistir eles por muito tempo e fazer algumas análises e cálculos, é natural que eu consiga aprender sua língua. Não deveria haver nada de errado com a tradução." Laura assentiu: "Se for verdade, então o Patriarca Oneal é realmente um grande personagem. Os problemas que ele acabou de dizer são os motivos-chave para nossa partida do continente Ark." Zawai sorriu levemente e disse: "Ele é um grande personagem de fato. Ele é o patriarca, então como ele poderia ser simples? Mas esse ainda não é o momento para lidar com eles.
Continuaremos monitorando eles e vamos esperar até descobrirem a fenda espacial. Eu realmente não esperava que eles fossem direto para o Império Rosen. É interessante pensar em qual eles vão descobrir primeiro, nós ou o submundo. Desta vez, foi Litsy quem abriu a boca e disse: eu não esperava que sua rota desviasse desse jeito. Além disso, seus navios são muito rápidos. Eles na verdade foram direto para o Império Rosen. Do jeito que o submundo tem progredido, eu acho que eles encontrariam os mortos-vivos primeiro. Zhao Ai assentiu: isso é altamente provável. Certo, não precisa prestar muita atenção neles agora. Está bem enquanto demos uma olhada neles de vez em quando. Kair, não esqueça de coletar mais dados sobre seu equipamento. Quanto mais melhor. Kair lhe deu um aceno. Depois disso, Zhao Ai ajustou o monitor para mostrar os divinos no continente Touro. Eles estavam sendo bastante pacientes, completamente fora das expectativas de Zhao Ai. Zhao Ai não pensou que aquelas pessoas levariam tanto tempo apenas para fazer uma base. Além disso, sua base parecia mais formidável que qualquer cidade. Sua base toda usou uma cordilheira inteira, quase como Zhao Ai quando fez sua base na montanha Akikra. Eles tinham escavado o interior da montanha. Embora os divinos não tivessem bestas da armadura de ferro para cavar, não se deve esquecer que essas pessoas eram poderosas, e eles também tinham magia para ajudá-los. Magia de terra era fácil de usar pelas pessoas, isso lhes permitia construir sua base. Dessa maneira, eles tiveram menos incômodos quando construíram sua base comparado a Zhao Ai. Como Zhao Ai não tinha muitos magos no passado, ele teve que contar com os anões para escavar a montanha Akikra. O que mais surpreendeu Zhao Ai eram as muralhas da base. Elas estavam cobertas com formações mágicas. A construção dessas muralhas custou a maior parte do tempo. Parece que os divinos estavam ansiosos para transformar sua base em uma sólida fortaleza. Zhao Ai pode entender a abordagem feita pelos divinos. Era a mesma abordagem que usaram para tentar conquistar o continente Ark. Eles construiriam uma base e em seguida avançariam lentamente na direção do continente Touro, repelindo Zhao Ai pouco a pouco. No entanto, Zhao Ai não esperava que fosse tão bem porque esse era o reino divino. No Império Radiante, depois que os divinos o conquistaram, o motivo pelo qual eles tiveram um fluxo constante de suprimentos era por causa da fenda espacial. Naquela época, Zhao Ai era incapaz de entrar na fenda, portanto, ele não era capaz de interromper sua cadeia de suprimento. Mas desta vez, eles estavam no reino divino, e a base dos divinos foi construída ao lado do mar. Os mares não eram necessariamente parte do domínio da raça divina. Sua cadeia de suprimentos não seria tão bem protegida. Enquanto Zhao Ai cortar seus suprimentos, então aquela base apenas seria tão boa quanto uma decoração. Praticamente seria inútil. Além da base, Zhao Ai também viu que os divinos não confiavam muito nas raças vassalas que eles trouxeram. Durante a construção da base, eles deixaram as raças vassalas de fora. Além disso, eles proibiram as raças vassalas de entrar na fortaleza, os excluindo completamente de tudo. Porém, Zhao Ai não pensou em atacá-los agora. Ele queria esperar até que o reino divino ficasse mais caótico. Naquela hora, ele cortaria os divinos dos outros continentes e então lidaria com sua fortaleza. Ultimamente, Binja fornecia mais informação a Zhao Ai. Os divinos estavam ficando cada vez mais cruéis na sua supressão com as raças vassalas. Suas regras ficaram cada vez mais estritas também. Um toque de recolher foi imposto, e além do toque de recolher, não mais que 10 pessoas das raças vassalas podiam se equipar com armas. As raças vassalas até foram proibidas de cultivar. Pode-se dizer que os divinos tinham perdido completamente sua confiança nas raças vassalas. Em troca, isso fez o relacionamento entre as duas partes piorar cada vez mais. Uma batalha massiva estava começando a surgir. Foi precisamente por causa dessas notícias que Zhao Ai quis esperar até as raças vassalas finalmente se rebelarem. Se ele fizer um movimento agora, então os divinos podem focar todo o seu poder nele. Naquele momento, a pressão nas outras raças cairia, fazendo eles pensarem duas vezes se deveriam se rebelar ou não. Zhao Ai não queria que isso acontecesse. Ele queria que aquelas raças vassalas participassem na guerra. Afinal, em águas turvas, era mais fácil pegar peixe com a mão. Viver em outro mundo. Capítulo 877. As raças vassalas não deixaram Zhao Ai esperar por muito tempo.
A chave para o problema foi toda movida para os divinos de uma vez. A supressão ficou cada vez mais irracional, chegando ao ponto onde um divino capturou e matou um vassalo apenas por ser desagradável aos olhos. Quando essa notícia chegou, as raças vassalas finalmente explodiram. Eles não conseguiram esperar, eles não podiam. Qualquer coisa além disso e a sua raça praticamente seria exterminada. Portanto, rebeliões começaram a surgir em toda parte na raça divina. A escala da operação era muito alta. Zhao recebeu essa informação de Binja 10 dias depois que as pessoas do plano Atlanta chegaram. A maioria da atenção de Zhao agora estava apontada para as pessoas do plano Atlanta. Embora a família O'Neill soubesse que algo estranho estava acontecendo, eles ainda não se importaram muito. Eles continuaram liderando seus navios em direção ao continente. Logo, eles tinham chegado em uma cidade portuária, a cidade Água Nascente. Esse lugar originalmente era uma importante cidade portuária do Império Rosen, governada por um príncipe do Império Rosen. Agora, nenhuma única pessoa podia ser vista em suas ruas. Entretanto, isso não teve nenhum relacionamento com a família O'Neill. Eles não foram longe da cidade, então eles decidiram usá-la como um local de pouso. Isso era bom para eles pois o porto da cidade Água Nascente era um porto de águas profundas. Senão, não haveria maneiras para seus 4 navios atracarem. Como a família O'Neill não sabia de nada, eles enviaram seus batedores para ver se havia algum perigo. Depois disso, eles desembarcaram na cidade. Embora a cidade Água Nascente fosse um famoso porto do Império Rosen, era insuficiente para a família O'Neill. A família usava principalmente suas armaduras mágicas e tanques de guerra, do qual ambos eram massivos. Isso era especialmente verdade para o tanque de guerra. Cada um deles eram capazes de carregar 20 armaduras mágicas, tornando muito maior que as próprias armaduras mágicas. Mesmo que a cidade Água Nascente não fosse uma pequena cidade, suas estruturas foram feitas de acordo com padrões normais. Embora suas estradas fossem bem largas, eles ainda não podiam acomodar os tanques de guerra. Adicionalmente, enquanto armaduras mágicas não lotassem, eles precisariam de um lugar para serem armazenados para manutenção. Por causa disso, a família O'Neill precisava de um grande armazém. Contudo, os armazéns da cidade Água Nascente eram simplesmente pequenos demais. A família O'Neill precisaria construir os armazéns por conta própria. Com o objetivo de lhes sobreviverem por muito tempo, eles precisariam fazer isso. Eles não podiam simplesmente entregar as armaduras mágicas de volta aos navios, pois os 4 navios não ficariam aqui para sempre. Os navios precisariam retornar para a ilha Ash e trazer comodities de volta. Nos últimos dias, além de enviar batedores e renovar a cidade Água Nascente, a família O'Neill realmente não teve muitos problemas. Seu escopo de reconhecimento não excedeu o território do Império Rosen. Portanto, o desejo de Zhao de fazê-los lutar com o submundo fracassou. Neste momento, Binja enviou a informação para Zhao sobre a revolta acontecendo no Reino Divino. Após ouvir isso, Zhao não pode deixar de sorrir. Enquanto eles começarem, Zhao também poderia começar a agir. Isso não significa que Zhao era um maníaco de guerra. Nesses dias, Zhao foi forçado a apenas olhar, incapaz de fazer um movimento. Esse estado fez-se sentir desconfortável. Mas desta vez, ele agora pode lidar com os divinos. Porém, Zhao não disse muito na frente de Binja. Ele apenas assentiu e disse, tudo bem, obrigado. Então ele assentiu mais uma vez antes de retornar ao seu quarto. Após entrar no quarto, Zhao imediatamente se virou para Laura e as meninas e disse, preparem-se para zarpar. Nós lidaremos com os divinos aqui primeiro. Laura e as meninas assentiram. Para ser honesto, elas já estavam entediadas de esperar o dia todo. Entretanto, elas também sabiam que não seria bom despachar as tropas prematuramente. Por causa disso, elas aguentaram. Agora que eles podem fazer seu movimento, seus humores naturalmente melhoraram. Depois de olhar para suas expressões, Zhao sorriu levemente e disse, vamos zarpar. Rompa sua linha de suprimento primeiro, então cuidaremos da sua base. Laura e as meninas assentiram. Não havia necessidade de dizer mais nada agora. Quando eles partiram, Zhao enviou uma mensagem para o clã Thunder e os outros, os informando sobre a situação. Binja ainda estava bastante confuso com a reação de Zhao. Ele ainda não sabia o que Zhao planejava fazer. Após ouvir sobre a rebelião,
A reação de Zhao Ai foi muito leve. No entanto, Binja logo se descobriu errado. Zhao Ai já estava agindo. O navio do Rei do Inferno de repente mudou de direção e voou em direção aos arredores do continente Touro. Binja ficou no convés do navio, olhando para o exterior enquanto o navio incessantemente atravessava as nuvens. Seu coração não pode deixar de se acalmar. Ele sabia que Zhao Ai tinha começado a fazer seu movimento. Binja não teve nenhuma dúvida com relação à força de Zhao Ai. Ele tinha visto quão forte Zhao Ai era com seus dois olhos. Contanto que Zhao Ai faça um movimento, os divinos com certeza sofreriam muito. Embora o navio fosse rápido, nenhum vento pode ser sentido por aqueles parados dentro. Com os escudos do navio, todos os vendavais foram mantidos fora. Além disso, o navio voava firmemente. Se Binja não estivesse parado no convés, ele não saberia que o navio tinha se movido. Neste momento, Zhao Ai apareceu atrás de Binja e disse: "Qual o problema? Você tem encarado por bastante tempo." Binja se virou para ver Zhao Ai. Ele se curvou e então disse: "Senhor, eu estive pensando sobre meus tios, pai e irmãos. Todos eles foram mortos pela raça divina. A coisa que mais quero agora é matar os divinos e vingar minha família." Zhao Ai olhou para Binja e suspirou. Ele acariciou o ombro do Homem-Fera-Lobo e disse: "A morte é inevitável, especialmente durante as guerras. Não pense demais nisso, vá descansar." Binja na verdade balançou sua cabeça e disse: "Serei injusta com o Senhor, mas eu não consigo dormir." "Senhor, você pode derrotar os divinos?" Zhao Ai olhou para os olhos de Binja e sorriu. "Sim, eu posso. Você pode ficar tranquilo." Quando ele ouviu Zhao Ai, a expressão de Binja ficou calma. Ele não sabia por quê, mas ele acreditou nas palavras de Zhao Ai. Neste momento, Yeta e Hidre também chegaram no convés. Eles silenciosamente olharam para a direção do navio do Rei do Inferno. Eles estavam cientes sobre a rebelião. A resposta de Zhao Ai estava dentro de suas expectativas. O navio do Rei do Inferno era muito rápido. Depois de 2 horas, eles já tinham chegado no mar. Zhao Ai não parou e voou por mais 2 horas antes de parar. Então ele fez o navio voar em paralelo com a costa, mapeando tudo que ele encontrou. Se os divinos tivessem satélites, eles descobririam que a rota do navio do Rei do Inferno foi em um semicírculo, rodeando a fortaleza da raça divina no continente Touro. Quando ele sentiu que tinha coberto a linha de suprimento, Zhao Ai parou. Binja e os outros olharam para Zhao Ai com confusão. Zhao Ai olhou para eles e sorriu. "Não se preocupe, vamos esperar aqui por algum tempo. Quando os divinos enviarem suprimentos para o continente Touro, nós iremos roubá-los. Vocês vão descansar." Binja e os outros se entreolharam, mas ninguém se moveu. Eles já estavam cientes dos métodos místicos de Zhao Ai, mas eles ainda acreditavam que se o navio permanecesse aqui, os suprimentos ainda seriam entregues. Zhao Ai não explicou para eles. Ele se virou e voltou para seu quarto. Como Binja e os outros não tinham mais nada para fazer, eles escolheram retornar para suas cabines também. Binja e os outros também entenderam que se Zhao Ai quisesse bloquear a linha de suprimento, então os divinos no continente Touro certamente não teriam um bom tempo. Haviam cerca de 100 milhões de divinos no continente Touro agora. Além do exército da raça divina, havia também 100 milhões de soldados vassalos. Esses soldados vassalos não estavam cientes de que eles já tinham iniciado uma revolta, portanto eles ainda ouviam as ordens dos divinos. Embora essas pessoas fossem muito fortes, não se deve esquecer que eles também precisavam ser alimentados. 100 milhões de pessoas significa 100 milhões de bocas para alimentar. E se adicionarem os soldados vassalos, então isso seria 200 milhões de bocas. E isso não inclui a forragem para suas montarias. Tudo isso soma uma figura astronômica. Os divinos precisavam de novos suprimentos todo dia. As pessoas extrariam bolsas espaciais cheias de comida, senão eles morreriam de fome. Zhao Ai não era o único que estava planejando cortar a linha de suprimento dos divinos. Ele também pediu a Binja e os outros para pensar em uma maneira de informar os soldados vassalos sobre o que estava acontecendo. Eles precisavam ser informados que a rebelião já tinha começado. Zhao Ai não esperava que 100 milhões de vassalos representassem qualquer ameaça aos divinos. No entanto, não havia desvantagem em recrutar esses 100 milhões de soldados. Mesmo se eles não pudessem ajudar, eles pelo menos podiam causar algumas dores de cabeça, ou até gastar a energia da raça divina.
O tempo passou e a noite lentamente surgiu. Benja não conseguiu ficar mais dentro de seu quarto. Então ele decidiu ir até o convés e ver se algum divino poderia ser localizado. Após chegar do lado de fora, Benja não pode deixar de encarar. Isso porque ele viu o navio se movendo. Benja encarou por um momento antes de olhar para baixo do navio e então sorriu. Isso porque uma frota da raça divina estava no mar não muito longe. Neste momento, Zawai também saiu. Ele olhou para Benja e sorriu. Você está preocupado que não serei capaz de parar a frota? Benja coçou sua cabeça e se curvou. Os métodos do senhor são extraordinários. Este Benja só está cegamente preocupado. Zawai sorriu levemente e disse, fique tranquilo. Se eu disse que lidarei com os divinos, então eu com certeza serei capaz de cuidar deles. Eu já coloquei mortos-vivos pelos lugares onde passamos mais cedo. Contanto que os divinos venham, eles imediatamente seriam vistos pelos meus mortos-vivos. Viver em outro mundo. Capítulo 878. Naturalmente, Zawai não estava falando a verdade. Se ele não fizesse isso, então ele não teria nenhuma outra maneira de explicar porque ele sabia sobre a frota da raça divina aqui. Com certeza, quando Zawai disse isso, uma expressão de entendimento apareceu nos rostos de Benja e dos outros. Eles realmente pensaram que Zawai tinha colocado seus mortos-vivos no mar. Benja e os outros já tinham visto quão fortes os mortos-vivos de Zawai eram. Portanto, eles não suspeitaram das palavras de Zawai. Zawai não pensou em se esconder, portanto, os divinos rapidamente descobriram seu navio. A frota diminuiu antes dos soldados da raça divina começaram a descer. Entre esses divinos haviam mais de 20 especialistas com armas de domínio. No entanto, Zawai não apressou o ataque. Ele apenas comandou o navio do Rei do Inferno para diminuir a velocidade e parar na frente dos soldados. Então Zawai olhou para eles e disse, não existe motivo para se esconder. Desde que um ancião supremo veio, então deixe este Zawai se introduzir. Ninguém fez barulho, os divinos estavam honestamente parados ali, eles não responderam Zawai. Benja e os outros ficaram confusos com a ação de Zawai. Eles pensaram que Zawai estava brincando com a outra parte. Neste momento, Zawai bufou friamente e disse, como o ancião quer se esconder, então eu terei que ser indelicado. Depois disso, o mastro da bandeira do navio do Rei do Inferno subitamente balançou na direção de Zawai. Benja e os outros ficaram surpresos. Eles foram incapazes de reagir quando o mastro perfurou a frente acima de Zawai. Originalmente, aquele lugar estava vazio. Mas um som de colisão de repente pode ser ouvido. Junto com esse som uma forma humanoide apareceu. A figura estava voando a cerca de 30 metros de distância de Zawai. A figura se mostrou um homem montado em um enorme escorpião. O mastro do navio do Rei do Inferno estava sendo bloqueado pela cauda do escorpião. Após ver isso, Benja e os outros souberam que a pessoa usando uma arma suprema estava planejando fazer um ataque furtivo em Zawai. Contudo, Zawai o descobriu e conseguiu bloqueá-lo com o mastro da bandeira do navio. Zawai olhou para o homem e disse friamente, e quem é você? Importa de se introduzir? O homem olhou para Zawai e respondeu, não existe a necessidade de saber já que você morrerá de qualquer forma. Depois disso, duas grandes pinças saíram do escorpião e foram na direção de Zawai. Ao mesmo tempo, a cauda foi para frente e suprimiu o mastro da bandeira. Zawai sorriu levemente. Então com uma intenção, o ariete do navio voou de repente, indo na direção da figura, ignorando as duas pinças. A pessoa ficou surpresa. Ele não pensou que Zawai realmente faria ataques mútuos. Ele se recusou a ficar ferido e imediatamente direcionou o escorpião para baixo. Naturalmente, as duas pinças retornaram. Quando o escorpião desceu, os canhões do navio abruptamente se ajustaram e dispararam na direção do homem. O homem fez as duas pinças bloquearem o ataque enquanto a cauda atacava o casco do navio. Assim que a cauda estava prestes a atingir o casco do navio, as ondas abaixo do navio de repente rolaram. As ondas viraram um vórtex, bloqueando a cauda do escorpião gigante. Zawai de repente acenou sua mão, tirando seu cajado mágico. Então ele balançou seu cajado e o transformou em um enorme martelo que esmagou na direção da pessoa. O homem não esperava que Zawai tivesse tal movimento. Ele teve que recobrar sua cauda e recuar. Mas neste momento, ele inesperadamente sentiu uma brisa do seu lado.
O ariete do navio do Rei do Inferno simplesmente voou do lado dele, fazendo-o suar frio. O homem evitou o golpe do ariete, mas o que ele não esperava era o mastro da bandeira amolecendo e virando um chicote, mirando em sua cabeça. Ele não pode deixar de recolher a cauda do escorpião. Entretanto, ele não foi capaz de usar sua força total enquanto era arrastado para baixo pelo mastro. Zhao Ai não perseguiu. Ao invés disso, ele recuperou o mastro e o ariete de volta para o navio. Seu cajado mágico também retornou à sua aparência original. Após a troca, houve um lampejo de luz dourada. Então uma pessoa voou de baixo. Seu escorpião gigante tinha desaparecido, mas seu corpo agora estava coberto com uma magnífica armadura corporal dourada. No lugar de soqueiras, a armadura tinha pinças. Era possível ver a letalidade das pinças pela luz fria que irradiava. Ao mesmo tempo, a armadura tinha uma cauda de escorpião balançando no lugar de um cinto. Os olhos vermelhos sangue do homem encararam Zhao Ai antes de rir de repente e dizer: bom, não é de admirar que o velho touro tenha sofrido uma perda contra você. Infelizmente, você me encontrou hoje. Aquele velho touro já está velho, ele é inútil. Agora que estou aqui, você está morto. Depois disso, ele socou para frente. Seu punho era bastante interessante. Ele não fechou o punho como uma pessoa normal faria. Ao invés disso, ele tinha o dedo indicador na forma de um gancho. Junto com seu movimento, uma enorme sombra apareceu atrás dele. A sombra era uma enorme cauda que estava atualmente indo na direção de Zhao Ai. Zhao Ai olhou para isso e sorriu enquanto balançava sua mão. Então o ariete do navio se separou do casco e se encontrou com a cauda de escorpião se aproximando. Um bang ressoou nas redondezas. Após colidir, a cauda de escorpião desapareceu enquanto o ariete retornava para o navio. Sem esperar pelo homem fazer outro ataque, Zhao Ai rapidamente estendeu seu cajado, tornando-o mais longo conforme atacava a outra parte. A resposta do homem veio rapidamente também. Ele estendeu sua mão esquerda e uma pinça gigante apareceu. As pinças se adiantaram para bloquear o cajado. No entanto, o homem não esperou Zhao Ai recuperar seu cajado e sua mão direita estendeu para capturá-la. O homem zombou antes de exercer força, apertando o cajado mágico de Zhao Ai no meio. O homem riu e disse: garoto, sua arma é um pouco interessante, mas é fraca demais. Zhao Ai olhou para a pessoa e então sorriu. E mesmo? Porque eu não sabia disso. Então o cajado mágico lentamente voltou à sua forma original. E a seção que foi presa se encolheu enquanto o cajado inteiro voltava para Zhao Ai. Então o cajado se fundiu novamente. Não era possível ver sinais dele ser quebrado. Zhao Ai olhou para o homem e zombou. Eu só queria corresponder aos seus movimentos, mas você parece tão sério. Ah, interessante, interessante. O homem rugiu antes de correr na direção de Zhao Ai. Zhao Ai olhou para o homem e zombou. Você deve olhar para sua aparência atual. Como você quer me matar, então eu terei que ser indelicado. Depois que ele disse isso, o navio do Rei do Inferno encolheu e então começou a avançar na direção do homem. Levou apenas um piscar de olhos antes que o navio estivesse prestes a colidir com o homem. Após ver isso, o homem ficou surpreso. Ele cruzou seus braços para bloquear o golpe de Zhao Ai. Entretanto, algo de repente puxou seus braços. Ele nem conseguiu fazer uma cruz em sua frente antes que o ariete do navio se chocasse direto em seu corpo. O ataque do ariete golpeou o lugar menos defensável em qualquer armadura, a garganta. A cabeça do homem imediatamente foi cortada. O homem foi morto. Sua expressão estava cheia de descrença. O que ele viu era suas duas mãos sendo amarradas pelas ondas abaixo do navio do Rei do Inferno. Foi devido a essas ondas que ele falhou em bloquear a colisão que se aproximava. Quando o homem morreu, a armadura imediatamente se separou de seu corpo e automaticamente voltou a ser um grande escorpião antes de cair no chão. Mas como Zhao Ai poderia deixá-lo cair? Ele acenou sua mão e uma fenda espacial apareceu. O escorpião gigante desapareceu no meio do ar. Após ver o homem morrer, os divinos atrás dele imediatamente se tornaram caóticos. Naturalmente, esses divinos estavam cientes do status do homem. Agora que o homem tinha morrido, os divinos haviam perdido todos os meios de se defender. Sua moral caiu bruscamente. Zhao Ai não perdeu essa oportunidade e diretamente bombardeou os divinos. Os divinos morreram um bocado de cada vez. Deve-se saber que o poder dos canhões do navio do Rei do Inferno era muito grande. Os divinos imediatamente ficaram perturbados.
Eles nem mesmo pensaram em resistir, pois todos eles correram para escapar. Contudo, eles logo descobriram que haviam mortos-vivos bloqueando sua saída. Não só atrás, mas em cima, abaixo, na sua esquerda e direita, todas as rotas de fuga foram fechadas. Eles foram totalmente presos dentro de uma enorme cesta feita de mortos-vivos. O que eles falharam em notar foi que mais mortos-vivos estavam avançando por debaixo d'água. Logo, esses mortos-vivos emergiram e começaram a lutar contra os divinos nos navios. Os divinos foram mortos pouco a pouco até que Zhao Ai finalmente assumiu o controle da frota. Zhao Ai não se importou muito com isso enquanto comandava seus mortos-vivos para matar os divinos presos. Os especialistas com armas de domínio tentaram resistir, mas seus esforços foram fundamentalmente inúteis. Zhao Ai também liberou especialistas mortos-vivos com armas de domínio. Como os especialistas mortos-vivos excediam os divinos em números, eles rapidamente foram mortos. A batalha acabou muito rápido. Para um exército sem moral, isso foi praticamente um massacre de um lado. Em menos de 2 horas, a frota inteira estava sob as mãos de Zhao Ai. Naturalmente, haviam divinos que não foram mortos. Houveram aqueles que perderam sua moral e se renderam de imediato. Desde que Zhao Ai lutou contra os divinos, essa foi a primeira vez que as pessoas realmente se renderam. Contudo, Zhao Ai não estava com humor para gerenciá-los agora. Ele imediatamente os jogou no espaço junto com os navios que estavam usando. Haviam muitas provisões dentro daqueles navios. E entre os divinos que morreram, haviam pessoas que tinham equipamentos espaciais com eles. Dentro também haviam suprimentos. O maior equipamento espacial que Zhao Ai ganhou pertencia ao Ancião Supremo. Dentro não haviam suprimentos, ao invés disso, haviam cristais mágicos. Zhao Ai não se importou com nada disso. O que ele queria fazer agora era investigar o escorpião gigante. Essa foi a primeira arma suprema que ele obteve. No entanto, Zhao Ai não fez o espaço analisá-lo agora, ele apenas o guardou dentro do armazém. Binge e os outros também foram capazes de ver a luta. Quando Zhao Ai estava lutando contra o Ancião Supremo, Binge e os outros ficaram nervosos. Felizmente, Zhao Ai venceu no final. Contudo, essa batalha os lembrou sobre quão aterrorizante era a força de Zhao Ai. Dentro de um curto período de tempo, Zhao Ai realmente conseguiu matar o Ancião Supremo. Zhao Ai era muito forte. Neste momento, Zhao Ai se virou para os 13 e perguntou: "Você conhece aquela pessoa?" Binge e os outros se recobraram, mas eles balançaram suas cabeças. Binge abriu sua boca e disse: "Senhor, embora eu não saiba quem aquele era, mas eu ouvi sobre várias armas supremas. Pelo que pude ver, aquele homem deve ter sido o Ancião Supremo do continente Escorpião." Zhao Ai assentiu e disse: "Eu também acho. Tudo bem, eu irei para meu quarto descansar. Se cuidem." Depois disso, Zhao Ai voltou para seu quarto. Zhao Ai não se apressou para examinar o escorpião gigante dentro do armazém. Ao invés disso, ele acenou sua mão e invocou um morto-vivo. Esse morto-vivo era o Ancião Supremo que Zhao Ai tinha acabado de lutar. O motivo pelo qual Zhao Ai perguntou a Binge e os outros sobre essa pessoa era para se acobertar. Isso faria Binge e os outros acreditarem que ele não tinha nenhuma maneira de ganhar informações dos divinos. Afinal, seu relacionamento com as raças estrangeiras não era tão bom para começar. Embora o homem tivesse sua cabeça cortada por Zhao Ai, seu corpo não sofreu nenhum ferimento destrutivo. Portanto, o homem foi capaz de ser transformado em um morto-vivo. Zhao Ai olhou para o homem e disse: "Qual é o seu nome? Por que você está com a frota?" A pessoa imediatamente se curvou e disse, respondendo ao mestre: "Eu me chamo Yan Jian, Ancião Supremo do clã Escorpião. No passado, o continente Touro nos disse sobre a força do mestre e o fato de que o mestre pode nos atacar. Portanto, ele propôs que um Ancião Supremo acompanhasse cada envio de suprimentos. Desta vez, foi minha vez." Zhao Ai assentiu e disse: "Me diga quantas frotas chegaram." "Certo, você usou mais de 1000 navios para transportar suprimentos. Além de navios, você também trouxe equipamentos espaciais junto. Você transportou muitos grãos." O homem rapidamente respondeu, respondendo ao mestre: "A comida geralmente chega depois de um mês. Esses suprimentos não podem alimentar 200 milhões de pessoas. Por causa disso, as raças vassalas só poderiam receber quantidades limitadas de comida. Isso é para garantir que eles não fiquem cheios."
Isso tornaria mais fácil para os divinos suprimirem eles uma vez que decidirem se rebelar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.